Sob o sol escaldante do antigo Egito, onde as águas do Nilo fluíam como veias da vida através da terra dourada, a história de proporções épicas estava prestes a se desdobrar. Era uma época em que os deuses eram tão reais quanto o ar que se respirava, e o faraó reinava como uma divindade encarnada. No entanto, naquela cena de opulência e poder, um povo gemia sob o peso da escravidão. Os hebreus, descendentes de Jacó, cuja liberdade era apenas uma promessa distante. Os hebreus, que haviam vivido em Egito como hóspedes, agora eram tratados como escravos. Suas vidas eram marcadas pelo trabalho árduo e pela opressão. Cada dia era uma luta para sobreviver, enquanto os corações deles ansiavam pela liberdade prometida por um Deus que parecia ter esquecido a todos. O clamor de suas orações ecoava nas margens do Nilo, enquanto os palácios majestosos refletiam a grandiosidade do faraó. A chegada de Moisés. Em meio a essa opressão, um homem caminhava com passos hesitantes, carregando o peso de uma missão divina: Moisés. Ele havia sido príncipe do Egito, mas agora era um pastor no exílio. Sua vida tomou um novo rumo após um encontro com Deus, que o chamou para libertar seu povo. Com um coração pulsando de determinação, Moisés voltou à terra de sua infância, trazendo consigo um chamado que ecoava em sua alma. Deixe meu povo ir. Moisés segurava um simples cajado, uma vara de pastor, que em breve se tornaria um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ao seu lado estava Arão, seu irmão e porta-voz, que observava a agitação das ruas de Pirâmides com uma mistura de admiração e apreensão. Os dois irmãos, reunidos após décadas de separação, estavam prestes a desafiar o homem mais poderoso do mundo conhecido: o encontro com o faraó. O faraó, cuja palavra era lei, estava sentado em seu trono de ouro e lápis-lazuli. Ao ver Moisés e Arão se aproximando, ele olhou para eles com um olhar de desdém e curiosidade. Quem é esse Deus que ousa desafiar minha autoridade? Trovejou, sua voz ressoando pelos corredores de mármore. Por que eu deveria libertar os escravos que construíram a glória do Egito? Moisés, tremendo, mas resoluto, proclamou a mensagem do Deus de seus antepassados. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo ir, para que possam me adorar no deserto. O riso do faraó ecoou através das paredes do palácio, misturando-se com o tilintar de joias. Não conheço esse Senhor e não deixarei Israel ir, respondeu, seus olhos brilhando com arrogância e desafio. Pouco sabia o faraó que suas palavras iriam desencadear uma série de eventos que abalariam os próprios fundamentos do Egito, desafiando não apenas seu reinado, mas a própria ordem cósmica que os egípcios acreditavam governar o mundo. A batalha espiritual começa. Assim começou a batalha épica entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. As águas do Nilo, as terras férteis e até mesmo os céus acima se tornaram o palco para demonstrações do poder divino que o mundo nunca esqueceria. A primeira praga foi a transformação das águas do Nilo em sangue. Moisés, com o coração acelerado, levantou seu cajado sobre as águas. Por um momento, tudo parecia congelado. O murmúrio do rio, o canto dos pássaros, até mesmo a brisa suave soprando do deserto. Então, com um movimento rápido e decisivo, ele atingiu a superfície da água. O som do impacto reverberou como um trovão, e diante dos olhos atônitos dos egípcios, uma onda de vermelho escuro começou a se espalhar pelo rio. As águas límpidas do Nilo, uma fonte de vida e prosperidade, se transformaram em gritos de horror. O pânico se espalhou rapidamente à medida que as pessoas percebiam o que estava acontecendo. A mulher gritou ao deixar cair seu pote. O Nilo se transformou em sangue. Em poucas horas,
Todo o Egito soube que algo inimaginável havia acontecido. O próprio coração da nação havia sido atingido de uma forma que desafiava a compreensão. A reação do faraó. No palácio, o faraó recebeu a notícia com uma mistura de descrença e fúria. Seus conselheiros e mágicos se aglomeraram ao seu redor, oferecendo explicações e soluções. Mas suas vozes foram abafadas pelo rugido de raiva do faraó. "Tragam-me Moisés e Arão", ele ordenou, sua voz ecoando pelos corredores de alabastro. Quando os irmãos foram levados até o faraó, o encontraram em estado de agitação, com os olhos brilhando de medo e desafio. "O que vocês fizeram?", exigiu saber. "Como ousam atacar o coração do Egito?" Moisés, com uma calma surpreendente, respondeu: "Não fomos nós, faraó, mas o Deus de Israel que mostrou seu poder. Ele transformou as águas em sangue como um sinal de que libertará o povo de Israel." O faraó riu, mas era um riso nervoso, desprovido de confiança. "Meus mágicos podem fazer o mesmo." Com um gesto, ele convocou seus feiticeiros, que de fato conseguiram transformar pequenas quantidades de água em algo semelhante a sangue. No entanto, esses esforços pareciam patéticos diante da magnitude do que aconteceu com o Nilo. Enquanto isso, o povo egípcio sofreu, pois a água, outrora abundante, tornou-se escassa. O cheiro de decadência pairava no ar, e a sede atormentava homens e animais. Por 7 dias, o Egito viveu um pesadelo escarlate. A endurecimento do coração do faraó. No 7º dia, quando o desespero atingiu seu auge, as águas começaram a clarear lentamente. Um suspiro coletivo de alívio varreu pelo Egito, mas a alegria durou pouco. O faraó, vendo que a praga havia passado, endureceu seu coração novamente. "Não libertarei os escravos", declarou, sua voz carregada de orgulho ferido e determinação renovada. Ele não se curvaria a um Deus estrangeiro. Moisés e Arão trocaram olhares preocupados. Sabiam que isso era apenas o começo. O Deus de Israel havia dado o primeiro golpe, mas a batalha pela libertação do seu povo estava longe de acabar. Quando saíram do palácio, Moisés olhou para o céu, buscando força e orientação. O sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho, um vívido lembrete do poder divino que havia sido demonstrado. A esperança do povo hebreu. Os hebreus, ao ouvir sobre os acontecimentos no palácio e testemunhar a transformação das águas, sentiram uma centelha de esperança acender em seus corações. Talvez, finalmente, o Deus de seus ancestrais estivesse ouvindo seus gritos. No entanto, essa esperança foi temperada com apreensão. Qual seria o preço que teriam que pagar antes de alcançarem a liberdade? Quando a noite caiu sobre a terra dos faraós, um silêncio inquietante se estabeleceu no Egito. Todos sobreviviam ao primeiro golpe, mas todos podiam sentir que era apenas o começo. Uma pergunta não dita pairava no ar. O que viria a seguir? A segunda praga. A invasão de sapos. A segunda praga foi a invasão de sapos. O sol mal havia nascido quando um estranho som começou a ecoar pelas ruas. Era apenas um coachar distante, quase imperceptível, mas à medida que o dia avançava, o som aumentava em volume e intensidade, transformando-se em um coro ensurdecedor que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Moisés e Arão, obedecendo ao comando divino, apresentaram-se novamente diante do faraó. Seu rosto ainda mostrava as marcas de cansaço e preocupação deixadas pela primeira praga. "Assim diz o Senhor", proclamou Moisés, sua voz firme ecoando pelos corredores do palácio. "Deixe meu povo ir,
para que me adorem. Se vocês se recusarem, atormentarei todo o seu país com sapos. O faraó, com seu orgulho ferido, respondeu com desdém: Mostre-me esse poder do seu Deus, se ele realmente existe. Mal terminara de falar quando um guarda irrompeu na sala do trono, pálido e ofegante. Meu senhor, sapos, sapos por toda parte. O caos da invasão dos sapos. E assim começou o pesadelo dos anfíbios no Egito. Das águas do Nilo, canais e pântanos, surgiram milhões de sapos. Eles saltavam pelas ruas, invadindo as casas, os palácios e até os leitos dos egípcios. A visão de sapos por toda parte, o som incessante de coachares, tornaram-se uma verdadeira calamidade. As pessoas se viam cercadas por criaturas que, antes vistas apenas nas margens do Nilo, agora invadiam cada espaço. Os egípcios, desesperados, tentaram se livrar dos sapos, mas cada esforço parecia apenas intensificar o caos. Finalmente, o faraó, angustiado, convocou Moisés e Arão novamente, pedindo que orassem a Deus para remover os sapos. Moisés, obedecendo, clamou ao Senhor, e Deus ouviu sua oração. Em um momento mágico, os sapos começaram a morrer. As ruas, antes vibrantes, tornaram-se um cenário de desolação. A cena era aterradora. Sapos mortos por toda parte e o odor se tornava insuportável. No entanto, a calamidade trouxe uma nova oportunidade. O faraó, vendo a calamidade que acometia seu povo, ofereceu um acordo. Se você retirar os sapos, eu deixarei seu povo ir, prometeu, sua voz cheia de expectativa. Moisés orou novamente e Deus removeu os sapos. Mas assim que a calamidade passou, o coração do faraó endureceu mais uma vez. Ele não cumpriu sua promessa, reafirmando sua determinação em manter os hebreus sob opressão. As pragas continuam. Piolhos e moscas. A terceira praga trouxe piolhos. Moisés, novamente com seu cajado em mãos, disse ao faraó: Se você não libertar meu povo, o pó da terra se tornará piolhos em todo o Egito. E assim aconteceu. Os egípcios, que antes se viam como governantes da terra, agora se tornaram vítimas de uma praga que os envergonhava. Os mágicos do faraó tentaram reproduzir a praga, mas falharam, reconhecendo que era de fato o dedo de Deus. O orgulho do faraó, no entanto, não o permitiu ceder. Em vez disso, ele endureceu seu coração novamente, desafiando Moisés e o Deus de Israel. O ciclo de pragas continuou com a quarta praga, moscas. Um enxame de moscas invadiu o Egito, mas, de forma notável, a terra de Gósen, onde os hebreus viviam, permaneceu intocada. Esse evento surpreendeu até mesmo o faraó. Ele viu que havia uma diferença clara entre o povo de Deus e os egípcios. Agora eu sei que esse Deus é poderoso, murmurou para si mesmo. Mas, em vez de se humilhar, ele mais uma vez se recusou a libertar os hebreus. O desespero e a determinação crescentes. A quinta praga, a morte do gado, trouxe uma devastação ainda maior. Os campos, que antes eram verdes e vibrantes, tornaram-se silenciosos com o gado, símbolo de riqueza e prosperidade, caindo como folhas secas. Enquanto os egípcios choravam por suas perdas, os hebreus observavam, percebendo que o poder de Deus se manifestava de forma cada vez mais intensa. Os dias se passavam, e as pragas continuavam a se intensificar, com cada nova manifestação do poder de Deus provocando ainda mais desesperança e dor no coração do faraó. Apesar de tudo, o faraó mantinha sua obstinação.
Ele era um homem de orgulho ferido, determinado a não ceder. A promessa de libertação. Mas, em meio a toda essa dor e sofrimento, havia uma promessa de esperança. Moisés, sentindo a responsabilidade que pesava sobre seus ombros, buscava encorajar o povo hebreu. Ele lhes falava sobre a fidelidade de Deus e sobre a libertação que estava por vir. Não desanimem, dizia ele. Deus está conosco e Ele não nos abandonará. O clamor do povo chegava aos céus e Deus, fiel às suas promessas, estava prestes a realizar algo ainda mais poderoso. Com cada praga que se desenrolava, as esperanças dos hebreus se reavivavam, enquanto sua fé se tornava mais forte. O clímax das pragas, a morte dos primogênitos. E assim chegamos à 10ª e última praga. Deus revelou a Moisés que a última calamidade seria a morte dos primogênitos no Egito. Ele ordenou que os hebreus sacrificassem um cordeiro e marcassem as portas de suas casas com o sangue do animal. Quando o Senhor passar pela terra para ferir os egípcios, verá o sangue nas casas de vocês e não deixará que o destruidor entre, prometeu Deus. O lamento e a dor que se seguiam seriam tão profundos que o próprio faraó se levantaria à meia-noite para ver o que estava acontecendo. Aquela noite seria um marco na história da salvação. Uma noite em que o poder de Deus se manifestaria com a maior força. A economia do Egito já tinha sofrido com as pragas anteriores e agora enfrentava um novo golpe devastador. O gado, que era uma fonte de alimento, transporte e status social, foi atingido. Contudo, a terra de Goshen, onde os israelitas viviam, ficou intocada. Nenhum animal dos israelitas foi afetado, algo que o próprio faraó confirmou ao enviar mensageiros para verificar. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu duro, e ele se recusou a libertar os israelitas, apesar das evidências do poder do Deus de Moisés. Na 6ª praga, Moisés e Arão se apresentaram novamente diante do faraó. Seguindo ordens de Deus, Moisés jogou cinzas no ar, que se espalharam como uma névoa sobre o Egito. Logo, pessoas e animais começaram a desenvolver furúnculos e feridas dolorosas. O sofrimento foi geral, atingindo desde os servos humildes até os nobres. Os magos do faraó, que já estavam desacreditados, não conseguiram nem ficar de pé diante de Moisés, tamanha era a dor que sentiam. O Egito, antes orgulhoso e poderoso, agora estava em ruínas. Quando a 7ª praga, a tempestade de granizo, se aproximou, Moisés fez um último apelo ao faraó. Ele avisou que uma tempestade sem precedentes estava a caminho. Enquanto alguns egípcios temerosos de Deus se apressaram para proteger seus servos e animais, muitos ignoraram o aviso. Quando Moisés estendeu seu cajado ao céu, um grande trovão ecoou e o granizo começou a cair. Essas pedras de gelo não eram comuns, eram mortais e destruíram tudo em seu caminho. As árvores foram quebradas, as colheitas devastadas, e qualquer pessoa ou animal que ficou ao ar livre foi atingido. No meio de toda a destruição, o faraó finalmente quebrou e admitiu que havia pecado, pedindo a Moisés que orasse ao Senhor para que a tempestade parasse. Moisés, em compaixão, orou e o granizo cessou, mas o faraó endureceu seu coração novamente e não libertou os israelitas. As 10 pragas transformaram o Egito, uma nação poderosa, em uma sombra do que era. Campos férteis foram devastados, a economia ruía e o povo vivia com medo. Cada praga representava um desafio ao poder dos deuses egípcios, mostrando que o Deus de Israel era superior. Mas o faraó, por orgulho e medo de perder seu poder, se recusou a ceder. Na 8ª praga, os gafanhotos cobriram o céu e devoraram tudo que restou. O faraó, em pânico, pediu a Moisés que orasse ao Senhor.
Quando os gafanhotos foram levados, ele renegou sua palavra novamente. Na nona praga, uma escuridão profunda caiu sobre o Egito, uma escuridão que podia ser sentida. Mas em Goshen, os israelitas tinham luz. O faraó novamente chamou Moisés, mas quando Moisés pediu que todos os israelitas partissem, o faraó os expulsou, ameaçando Moisés de morte. Finalmente, na 10ª praga, Deus anunciou que todos os primogênitos do Egito morreriam. Moisés alertou que, no entanto, nenhum israelita sofreria essa praga. Durante a noite, um grito de angústia ecoou pelo Egito quando cada primogênito, incluindo o filho do faraó, morreu. Então, o faraó, dominado pela dor e derrota, finalmente deixou os israelitas partirem. Ao amanhecer, centenas de milhares de israelitas deixaram o Egito, levando consigo não apenas suas posses, mas também presentes dos egípcios. Eles foram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e um pilar de fogo à noite, símbolo da presença de Deus. As 10 pragas do Egito foram mais do que desastres naturais. Foram uma batalha cósmica entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Cada praga era um golpe direto contra um deus egípcio, desafiando a crença que sustentava o Império Egípcio. Para os israelitas, essa experiência se tornou a base de sua identidade como nação, celebrada anualmente na Páscoa, lembrando não apenas do sofrimento, mas do poder e fidelidade de Deus. Enquanto os israelitas marchavam para o deserto, eles não apenas carregavam as riquezas do Egito, mas também uma nova compreensão de quem eram e de seu Deus que os libertou. A jornada estava apenas começando, cheia de desafios, mas eles seguiam com a certeza de que Deus estaria com eles em cada passo. A libertação do povo hebreu. Assim, a promessa de liberdade finalmente se concretizou. Os hebreus, com corações alegres e cheios de esperança, saíram apressadamente do Egito. O Deus de Israel havia ouvido suas orações, e agora eles eram livres para adorar. As famílias se reuniram levando consigo o pão sem fermento, as oferendas e a esperança de um novo começo. Moisés, guiando seu povo, olhou para trás uma última vez. Ele sabia que essa história se tornaria uma lembrança eterna de libertação e fé. O Nilo, que antes era um símbolo de opressão, agora representava a vitória do Deus de Israel. Reflexões finais. Essa história não é apenas um relato antigo, mas um testemunho da fidelidade de Deus diante da opressão e da desesperança. A libertação dos hebreus nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus está presente e ouvindo as súplicas de seu povo. Ele é um Deus que cumpre promessas, que luta ao lado dos oprimidos e que traz esperança onde não há mais. Que essa narrativa nos inspire a permanecer firmes em nossas crenças e a confiar na fidelidade de Deus, mesmo diante das dificuldades. Assim como os hebreus foram libertos da escravidão, também podemos encontrar a liberdade em nossas próprias vidas, através da fé e da obediência ao nosso Deus.